Fala pessoal do canal Andi Verdade pela Verdade, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bom pessoal, hoje o tema de hoje é este: a salvação. Basicamente, o que é salvação? O que é salvação que todo mundo fala? Basicamente, todos os pastores das igrejas falam: olha, você tem que buscar salvação. Jesus veio salvar a humanidade. Mas você parou para pensar o que é a salvação de fato e de verdade? O que significa a salvação? Qual é a salvação que Jesus veio trazer? Porque existem dois tipos de salvação. A salvação física, da qual cabe os seres humanos, do qual acontece no caso de bombeiros, policiais, né? Eu vou explicar logo que você vai entender, tá bom pessoal? Fica comigo até o final do vídeo que é interessante você acompanhar para você ter um entendimento completo, tá bom? Bom, o que é a salvação? Vamos explicar no termo físico. A salvação que os seres humanos fazem. A salvação, em termos humanos, significa você salvar alguém, simplesmente. Você socorrer alguém que está em perigo. Isso cabe aos bombeiros, corpo de bombeiros, cabe aos policiais. Qualquer pessoa que vê outro em perigo, vai lá e tira a pessoa do perigo. Mas o que significa salvação? Significa exatamente isso aqui, ó. Tirar de um lugar inseguro e trazer para um lugar seguro. Isso é salvar. A atitude de salvar significa tirar de um lugar inseguro, um lugar que é inconstante, digamos assim, e trazer para um lugar que é seguro, firme, afastado do mal. Isso é salvar. Essa é a salvação física que cabe aos seres humanos. Mas agora vamos falar da salvação espiritual, da qual Jesus Cristo veio fazer. O Filho de Deus veio fazer, efetuar aqui na terra. Jesus veio salvar o espírito e a alma do ser humano. O seu espírito e a sua alma. O meu espírito e a minha alma. Isso que Jesus veio fazer, amando, digamos assim, de Deus, o Altíssimo, o autor da criação. A salvação que Jesus veio fazer e trazer é a salvação do espírito e da alma, não do corpo, porque o corpo físico vai voltar para o pó da terra, de onde ele veio. Jesus não veio salvar o seu corpo, o meu corpo físico. Este vai se encontrar com a morte, digamos assim. Vai voltar para de onde veio, para onde veio. Então, o que significa salvar? Salvar quer dizer tirar de um lugar inseguro e trazer para um lugar seguro. Isso quer dizer salvar. Baseado no capítulo no livro de Lucas, versículo 19, capítulo 19, desculpa, errei, Versículo 9. Lucas, no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, onde Jesus encontra com Zaqueu. Diz aqui no versículo 9: então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Ou seja, Jesus, que veio, que é o autor da salvação, entrou nesta casa. Quando Jesus estava falando, presta atenção, quando Jesus estava falando, quando ele se encontrou com Zaqueu, ele falou assim, ó: hoje a salvação entrou nessa casa. Não estava dizendo fisicamente Jesus, o homem, físico que entrou lá. Não estava dizendo a casa física de Zaqueu, mas estava falando da casa espiritual, do pensamento e da alma de Zaqueu. Ou seja, chegou as palavras de vida, chegou os sentimentos, os pensamentos que vêm do reino dos céus. A sua mente, a sua alma, Zaqueu, Jesus estava falando para ele: hoje a salvação entrou nesta casa, ou seja, no coração de Zaqueu. Pois este homem também é descendente de Abraão. Abraão foi o pai da fé, foi aquele que teve uma fé firme em Deus até o fim. Então ele descende, todos que têm uma fé firme em Deus sem sentimentalismo, que pensa que raciocina, são descendentes de Abraão.
que tiveram a mesma fé que Abraão. É descendente de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar. O que significa buscar, pessoal? Buscar significa isso aqui, ó, trazer de longe para perto. Quando você é semelhante quando você vai buscar, você que tem filho, você vai buscar o seu filho na escola, sua filha na escola. Você está em casa, a escola é longe, você vai buscar o seu filho ou sua filha que está longe e trazer para perto, para sua casa. Isso significa buscar. Então Jesus, quando ele fala aqui, ó, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar, ou seja, trazer de longe, quem está longe, para perto. Zaqueu estava longe de Deus espiritualmente, porque estava apegado aos seus bens materiais, seu dinheiro. Estava envolto em sentimentos, pensamentos negativos, de avareza, de apego, de extorsão, porque ele extorquia, né, os outros, né? Zaqueu, né, era publicano, cobrador de impostos. Então estava perdido em pensamentos de avareza, de apego material. Então Jesus veio buscá-lo lá de longe, né? Em meio a pensamentos e sentimentos negativos, e trazer para perto de Deus, né? Olha que legal. Buscar e salvar. Ele trouxe de longe para perto e agora ele vai trazer de um lugar inseguro para um lugar seguro. Ou seja, de um lugar, espiritualmente falando, tá, pessoal? De um lugar de pensamentos inseguros, sentimentos inseguros, de maldades, de negatividades, para o lugar onde Deus habita. Para o lugar onde Deus está. Que tem pensamentos de harmonia, de tranquilidade, de paz. E é assim que funciona. Essa salvação que Jesus vem trazer não é uma salvação física para o corpo físico, mas sim é a salvação que vem para a alma, para o sentimento. Quando eu digo alma, são os sentimentos, a capacidade de sentir do ser humano, de desejar algo, e para o espírito, o pensamento da pessoa, né? E isso que Jesus vem trazer a salvação. Ou seja, trazer de um lugar inseguro, onde há pensamentos e sentimentos negativos, de medo, de dor, de angústia, de raiva, de inveja, e trazer para um lugar onde tem pensamentos de harmonia, de paz, de tranquilidade, de amor verdadeiro, pensamentos de paz, onde é o reino de Deus, onde condizem com o reino de Deus. Essa é a salvação que Jesus vem trazer. Esse é o lugar, o tirar, digamos assim, que Jesus faz de lugar inseguro e traz para um lugar seguro. De lugar onde habita a insegurança, a instabilidade, e traz para o lugar onde habita a segurança, a estabilidade. Essa é a salvação que Jesus faz, traz a você, a mim, que Jesus oferece. Então, para isso você tem que estar aberto a Ele. Você tem que ler, entender e praticar a palavra de Deus. Confiar em Jesus. Em outras palavras também, a salvação significa você ter o direito de entrar no reino de Deus pela sua fé, através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, através da fé, da certeza em Jesus Cristo, te dá o direito de entrar no reino de Deus. Quando você abandonar esse corpo físico, mas já em vida, você pode entrar no reino de Deus. Através do sentir na sua alma sentimentos de paz, de alegria, de harmonia, de tranquilidade, de serenidade, que estão no reino de Deus, que vêm do reino de Deus. De pensar coisas positivas e vivenciar esses pensamentos positivos na sua mente, dia após dia. Isso já está no reino de Deus em espírito, em verdade. Depois, quando você morrer fisicamente, abandonar o seu corpo físico, você vai ver Deus face a face. A salvação só é completa quando você morre, quando você perde o seu corpo físico e se encontra com Deus face a face. Aí a salvação se torna completa. No entanto, quando você está nesse corpo físico, a salvação se torna, vamos dizer assim, metade. Não é completa ainda, mas ela acontece. Quando você começa a ler e praticar a palavra de Deus, crer de fato em Jesus Cristo, com práticas, não apenas com palavras ou saber da palavra de Deus, você experimenta no corpo físico, na vida física,
o que há no reino de Deus. Não de modo completo, mas de modo parcial. Você só vai ver o que há, vivenciar verdadeiramente a sua alma, seu espírito, o que há no reino dos céus, quando você perder o seu corpo físico, a saber, a morte. Aí você vai estar por toda a eternidade com Deus, ver face a face o Criador. É assim que funciona. É esse o caminho que Jesus veio mostrar para o ser humano. Jesus veio aqui como ser humano para mostrar aos homens o exemplo que deve ser seguido para alcançar o reino dos céus. Já que Adão e Eva, era para Adão fazer isso, né, dar esse exemplo, né, mas ele e Eva se perderam, aceitaram a sugestão demoníaca e aí perverteram toda a humanidade. Aí Deus teve que trazer Jesus, o seu filho, para mostrar o caminho que Adão não teve a capacidade de mostrar, a eficiência de mostrar, para que o ser humano pudesse ter a chance, mais uma chance, de entrar no reino dos céus. É assim que funciona. Então sigamos o exemplo de Jesus Cristo na prática. Façamos o que ele fala, não o que pastor fala, ou o que bispo, obreiro, diaconisa, diácono fala. Ou pessoas que se acham instruída na palavra. Não, é o que Jesus fala. O que está escrito que Jesus fala é que temos que seguir. Temos que interpretar e seguir. Ouvir a voz da nossa intuição, do nosso espírito e seguir. Na prática, até o fim dos tempos. Porque esse é o caminho que leva à salvação. Essa é a porta estreita e o caminho apertado que leva à salvação. A obediência à palavra de Deus não cega, mas uma obediência com inteligência. Você não tem que fazer o que o pastor fala. Você tem que interpretar o que é falado. Você tem que ter um pensamento crítico sobre o que o pastor fala. Você não tem que obedecer cegamente porque o pastor é legalzinho, porque ele é bonzinho, porque ele fala bem. Não, você tem que obedecer a palavra de Deus porque você entende o que está escrito. Porque você tem consciência do que Jesus quer para a sua vida. Porque se você obedecer a palavra de Deus por terceiros, porque outros falaram, você não vai estar obedecendo com sinceridade. E Deus sabe disso. Como é que você vai poder ser salvo, sair de um lugar de pensamentos, sentimentos inseguros, maléficos e ir para o reino dos céus? Se você não entende a palavra, se você não entende para praticar. A salvação é isso. Jesus vem te buscar, tirar de longe, em meio ao lamaçal de pensamentos negativos e sentimentos destrutivos, e trazer para um lugar seguro, onde há pensamentos, sentimentos de vitória, de crescimento, pensamentos de paz, que é uma profunda tranquilidade na alma. A paz é isso, uma profunda tranquilidade na sua alma, profunda. Assim como a depressão é uma profunda tristeza na sua alma, uma sensação de que você está caindo num poço escuro e ninguém pode te salvar, ninguém te entende. Essa é a depressão. Mas a paz é diferente disso. É uma profunda tranquilidade na alma, que vai se aprofundando e não acaba mais, aquele estado de serenidade, entendeu? Uma coisa incrível, que não tem nem como descrever com palavras, que o mundo não pode dar, mas só o reino de Deus é que traz isso. Então, pessoal, faça isso. Permita que Jesus venha te buscar do lugar longe que você está, venha te trazer para perto do reino dos céus. Venha te salvar, quer tirar de um lugar inseguro e trazer para um lugar seguro. Tirar da inseguridade e trazer para a seguridade, digamos assim. Isso é, o lugar seguro é onde Deus está. Onde se irradiam, digamos assim, pensamentos e sentimentos de paz e tranquilidade. Onde a luz, as trevas não têm poder. Onde a luz habita, as trevas saem. É assim que funciona. Esteja perto da luz, para que as trevas não tenham poder sobre você e sua vida. Mas fique perto das trevas, e aí a luz não vai alcançar você. É assim que funciona. Você pode vivenciar pensamentos e sentimentos negativos se você quiser. Porque Jesus veio trazer a mensagem dele. Ele veio mostrar o seu exemplo. Agora, se você quiser seguir, você segue. Se você não quiser segui-lo, então não siga. Mas depois
quando você perder o corpo físico, quando você se deparar com a realidade espiritual, você não vai ter desculpas de não ter ouvido a palavra, de não ter tido a oportunidade de seguir o caminho da paz. Porque você teve. Então é assim que funciona, pessoal. Faça o que Jesus fala para fazer, com inteligência. Interprete a palavra de Deus. Siga a voz da sua intuição, do seu espírito. Porque Deus fala com você. Medite na palavra de Deus. Feche os olhos, pense, silencie os seus sentimentos, pensamentos, se afaste das tecnologias e pare e pense um pouco na palavra de Deus. Deixe a luz de Deus entrar nas trevas que há no seu coração, nas trevas que há no seu pensamento. Deixe a luz de Deus dissipar os seus pensamentos, os pensamentos negativos, sentimentos negativos, para que você em ação faça coisas que tragam, que te tragam para perto do reino de Deus. E quando você perder o corpo físico, quando você abandonar a fisicalidade aqui, digamos assim, na terra, você vai para o reino verdadeiro, para o lugar espiritual, onde Deus está. Porque você sabe que a vida aqui na terra é uma ilusão, que a vida física aqui na terra não existe. Verdadeiramente falando, é uma experiência física aqui. Porque nós somos espíritos, pensamentos habitando em um corpo físico, sentimentos, alma, vivencializando uma experiência física. Quando esse corpo se desmanchar, voltaremos para o mundo espiritual de onde viemos. Porque Deus é espírito, é pensamento, é raciocínio, é intelecto, é inteligência. Então, um ser que é espírito, é claro que vai criar seres que são espirituais. Mas nós estamos vivendo uma experiência física, mais densa. Mas nós somos espirituais. Então, pessoal, vamos se alimentar daquilo que vem do reino dos céus. Que são pensamentos, sentimentos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amar o próximo, de fazer algo para ver outra pessoa feliz, tranquila, bem, incondicionalmente falando, sem interesses pessoais. Sigamos o exemplo de Jesus. Façamos o que ele fala para fazer. Mesmo que seja difícil, que dê preguiça de fazer, você não precisa ser um religioso que segue à risca o que Jesus fala. Jesus sabe que nós somos pecadores e não conseguimos fazer totalmente o que Deus fala para fazer. Mas também Jesus sabe que nós podemos fazer. É possível, né, para nós fazer aquilo que Ele fala, mesmo que não de modo incompleto, por conta da nossa natureza humana. Mas nós podemos fazer, mesmo que uma coisa a cada dia. Nós podemos fazer. A fé não veio fazer o ser humano fazer coisas perfeitas para Deus. Mas a fé veio mostrar para o ser humano que é possível fazer. Mesmo que poucas coisas, mas é possível fazer o que agrada a Deus. É assim que funciona. Então, vamos ficar com o que Jesus fala para fazer. Façamos o que Ele diz. Porque isso leva ao caminho da vida eterna. Então, dê oportunidade para que Jesus venha te tirar do lugar de trevas, de inseguridade e trazer para um lugar de tranquilidade, que é perto do reino dos céus, perto onde Deus está, onde o Criador está. Adão e Eva era para ter dado esse exemplo para o ser humano de seguir o caminho bom, porém se perverteram. Se deixaram ser convencidos pelo anjo caído, por Lúcifer. E aí entregaram o mundo inteiro nas mãos do maligno. Aí Jesus veio, mostrou o exemplo. Há 2000 anos atrás mostrou o seu exemplo. E agora nós temos a capacidade de escolher, de escolha entre o caminho certo e o caminho errado, o caminho que leva para a vida e o caminho que leva para a destruição eterna. Qual você vai escolher? Está em suas mãos, em minhas mãos. Decidimos escolher a Deus ou a malignidade, ou ao mal. O ser humano tem ali o livre direito de escolher, o livre-arbítrio, a decisão de decidir por si próprio.
Cabe a você escolher ou não. A salvação é isso. Tirar de um lugar inseguro para trazer para um lugar seguro. Escolha a segurança que vem de Jesus. E esse lugar, tirar desse lugar inseguro para um lugar seguro, não é com facilidade. É com dificuldade que você vai para esse lugar seguro. Mas vai valer a pena. No futuro vai ter coisas boas para você contar. Lembre-se, quando você morrer, você vai perder o corpo físico, mas você vai continuar vivo no mundo real, que é o mundo espiritual, o mundo de pensamentos, digamos assim, e sentimentos. No mundo onde a alma e o espírito vivem plenamente. O corpo, a perda do corpo físico, que é a morte, é só como um sono. É como você dormir e acordar. Você começa a se espreguiçar, aquela coisa. Tem uma nova visão. É assim que é a morte. Você vai dormir para o corpo físico e vai acordar no mundo espiritual. No mundo eterno. Então Jesus veio levar o seu pensamento, a sua alma para o reino dos céus. Reino quer dizer onde habitam reis, que venceram, que comandam, que venceram seus próprios sentimentos e pensamentos negativos. Dos céus é porque está no alto, está separado das trevas aqui de baixo. E é onde Deus habita. Onde há Deus, onde Deus habita, a luz que separa as trevas. E quando você está na luz, você pode ver plenamente. Você pode se desviar dos buracos. Você pode se desviar dos espinhos da vida. Mas quando as trevas, você tropeça, você cai em buracos, você se machuca e você não vê onde você se machucou, porque as trevas impedem você de ver. Mas se você estiver na luz, você verá tudo, todo o mal que você pode evitar e se desviará do mal. É assim que funciona. Então esteja na luz e não nas trevas, e as trevas fugirão de você. Faça o que Jesus fala para fazer. Mesmo que seja difícil, que você não queira por conta da natureza humana, do coração que é corrupto, é desesperado por corrupção, por malignidade. O coração, o desejo primitivo do ser humano, aquele que condiz com Adão e Eva, que pecaram, ele é amigo do diabo, ele é amigo do anjo caído. E ele quer fazer o que o anjo caído gosta. Mas o seu espírito, a sua intuição, quer fazer o que Deus quer. Porque o espírito do ser humano não se corrompe, porque vem de Deus. Então o espírito do ser humano, a intuição quer fazer o que Deus quer. Portanto, há aquela luta entre o espiritual e o desejo maligno, a natureza humana, pecadora, que faz o que Deus não se agrada, a natureza adâmica, o Adão que pecou, o Adão que errou, o Adão que escolheu o caminho do mal em vez do caminho do bem. Mas o Espírito que Deus deu ao ser humano tem a natureza do Adão que Deus trouxe, do Adão que é Jesus Cristo, que traz a salvação. E esse deseja fazer o que Deus quer. Marca bem isso. Então, pessoal, faça o que Deus quer. Você tem que fazer o que Jesus falou, somente o que Jesus falou. O que está escrito é que você tem que interpretar, entender e praticar até o fim dos seus tempos aqui nessa terra. Aí sim, quando você perder o corpo físico, você vai encontrar face a face o Deus Criador. Ele vai estar de braços abertos para receber seu espírito e sua alma por toda a eternidade, tá bom, pessoal? Creia nisso. No mais, muito obrigado, pessoal. Espero que você tenha entendido o que eu falei. Obrigado por ficar comigo até aqui. E se você gostou, aquele joinha positivo aqui embaixo, ou negativo se você não gostou. E comenta aqui embaixo se você gostou, ou se você não gostou, comenta, é importante eu saber, para que eu saiba o que você pensa desse vídeo. Se te ajudou. No mais, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também precisa ouvir essas palavras. E se inscreve no canal, aqui embaixo, aperta se inscrever. E quando você se inscrever, ative a opção todas,
para que quando eu colocar vídeos novos, o YouTube envie para você os novos vídeos que vierem, tá bom, pessoal? Dê essa força aí pro canal crescer, tá bom, pessoal? Para sua ajuda, para eu poder te ajudar mais, tá bom, pessoal? No mais, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida onde é necessário. E até a próxima, valeu!